Que adorador é esse cuja influência dura mais de 5 séculos? Ultrapassa 14 gerações. O que tinha esse adorador tão especial que causa um impacto tão duradouro na sua nação e até nós nos dias de hoje? Amados, todo o músico é naturalmente um adorador? Qual é a justa medida para aferirmos a eficácia da verdadeira adoração? Existem métodos, maneiras, biblicamente validados, que nos mostram o que é um adorador eficaz? Deus merece o nosso melhor, nós não temos dúvida disso. Mas se a boa técnica não é suficiente para constituir uma adoração eficaz, o que é que a caracteriza à luz da Bíblia? Deixa eu lhe apresentar Asaf. Asaf é um exemplo de um adorador eficaz. Ele era pertencente à mais alta classe de levitas e músicos do povo de Israel. Era levita do clã de Merari, músico exímio, extremamente talentoso, cantor, compositor, salmista, autor do salmo que lemos. Mas de acordo com 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 30, ele não era apenas um músico, ele era um profeta de Deus. Este homem profetizava enquanto cantava, enquanto louvava o Senhor. Maestro? Sim, maestro. Maestro eleito pelos seus próprios pares. A influência deste homem é tão grande, a sua reputação como adorador eficaz foi tão marcante que 230 anos após a sua morte, durante o reinado do piedoso rei Ezequias, quando um avivamento espiritual começa a varrer o território de Israel, os músicos se reúnem e dizem: qual vai ser o louvor que nós vamos louvar? E alguém pega uma partitura amarelada e diz: de quem é esses rabiscos aí? É de Asaf, o levita. Então vai ser esse aí que nós vamos tocar. 230 anos depois, os maestros não têm coragem de mudar os arranjos, e são os arranjos de Asaf que embalam o avivamento em Israel. Você quer ver mais? 480 anos após, 14 gerações, segundo os cálculos do evangelista Mateus, quando Israel volta do cativeiro babilônico, e Esdras, o escriba, reúne os músicos porque precisa de alguém para entoar o louvor, enquanto Israel lança os alicerces do novo templo. Quem acha? Os filhos de Asaf. Que adorador é esse cuja influência dura mais de 5 séculos? Ultrapassa 14 gerações. O que tinha esse adorador tão especial que causa um impacto tão duradouro na sua nação e até nós nos dias de hoje? Em primeiro lugar, Asaf era um adorador por excelência, porque ele aprendeu a superar os próprios conflitos. O adorador por excelência é aquele que consegue superar os próprios conflitos, porque entende a nobreza do seu ministério. É lindo eu ver isso aqui, né? Como é lindo ver essa orquestra, esse coral, isso é maravilhoso. Parece fácil, né? Porque eles parecem fazer fácil, mas não é fácil. Porque uma coisa é esse adorador em público que todo mundo vê,
Esse adorador em público que todo mundo se inspira, que é um adorador por referência, que é inspirador. Outra coisa é o dia a dia, são as batalhas diárias, são as labutas diárias, como disse o pastor. É nesta hora, no momento da execução da adoração, que o adorador precisa superar os próprios conflitos, porque ele tem que aproximar o céu da terra. Asaf era também um adorador que sofria. Quando ele tira a estola levítica e a pendura no cabide do cotidiano, quando ele descalça as sandálias de maestro e se recolhe à insignificância do seu dia a dia, ele enfrenta dores, ele enfrenta batalhas, ele enfrenta angústias, ele enfrenta dificuldades, ele enfrenta lutas internas. Por fora é um ministro referência, mas por dentro tem uma vida que ninguém vê. Por fora é um adorador inspirador, mas por dentro há um coração em frangalhos, há um homem sofrendo. Ele, em seus salmos, expõe os seus sentimentos, de forma que nós quase podemos tocar as suas emoções. Nós vemos que Asaf, por trás do manto de linho do levita adorador, ele tem uma alma inquieta, um coração maltratado. Ele tem um caráter forjado na arena da dificuldade. Um homem em conflito, e talvez você até se assuste, um servo de Deus em crise de fé. Ele diz nesse salmo que todo dia ele se sente afligido, todo dia é luta. Eu me sinto castigado a cada manhã. A dificuldade bateu à sua porta, o aperto comum aos demais mortais também acomete a casa e a fazenda de Asaf. A enfermidade também chega na família do adorador. E ele confessa no Salmo 73 que o seu corpo sente dores. Ele sente picadas nos seus rins. Ele está enfermo, em aperto, em dificuldade. E como se não bastasse, ele é acompanhado por maus vizinhos. Os seus vizinhos, ele chama de os soberbos. Eram homens terríveis, corruptos, corruptores, violentos. Vestiam a violência como um colar. Levantavam a sua própria voz ao Eterno e blasfemavam de Deus. Eles planejavam oprimir o pobre, o desvalido, o necessitado. Eles eram terríveis, blasfemam. E sabe o que acontecia? Quanto mais eles pecavam, mais eles enriqueciam. Asaf não consegue entender isso. Aliás, quando ele tentou entender isso, ficou sobremodo perturbado. Deixemos ele mesmo falar. Ele começa o salmo dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que tropeçassem os meus passos, porque eu tinha inveja. Eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Irmão, nós estamos falando do mesmo Asaf? Sim, é o mesmo Asaf, porque a Bíblia não enfeita os seus heróis. Ela nos mostra eles como homens de carne e osso, como eu e você. Asaf sofre, e ele sofre mais, porque ele cedeu à tentação da comparação. A maldita tentação da comparação, que sempre assola os músicos, cantores e adoradores do Senhor. Toda vez que você cede à tentação da comparação, mas eu queria ter o timbre de voz do Davi. Eu queria ter a habilidade do Johnny. Eu queria ter o talento da Maristela.
Toda vez que você cede à tentação da comparação, você deseja aquilo que Deus não te deu. E quando você deseja aquilo que Deus não te deu, quando o objeto de desejo teu é o fruto que Deus não te deu, você perde todo o jardim que Ele te deu. Você perde o aroma das flores, os sabores, e o mais importante, perde aquela visita todo fim de tarde para ter a comunhão íntima com Deus. Simplesmente porque você cedeu à tentação da comparação. Asaf cedeu à comparação, à tentação de comparar-se. E ele diz que ele chega a um estado tão terrível que ele se sente um bruto. Ele disse: eu me embruteci, eu me tornei como um animal perante ti. Eu cheguei a pensar, em vão eu purifiquei as minhas mãos na inocência. Porque quanto mais eles pecam, mais eles enriquecem. E eu sou servo de Deus, estou aqui sofrendo, estou aqui com enfermidade no lar. Mas ainda bem que Deus tem um quase para Asaf. E Deus tem um quase para você. Ele diz: quase se desviaram, mas não desviaram. Eu quase tropecei, mas eu não tropecei. Por quê? Porque eu entrei no santuário de Deus. Aleluia! O músico, o adorador, é aquele que consegue superar os seus próprios conflitos, porque entende a nobreza da missão que Deus lhe concedeu. Aleluia! Sabe, esse timbre de voz que você tem, foi Deus quem te deu. Sabe, essa tua habilidade com a música que você tem, foi Deus quem te deu. E é desse jeitinho que Ele quer que você o adore. Aleluia! Aleluia! E assim Ele consegue superar. Quando, irmão? Quando Ele faz o segundo aspecto de um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é aquele que entende o valor do santuário. O verdadeiro adorador não tem vergonha de vincular-se a um santuário. Ele está vinculado a um santuário. Olha o que ele diz no verso 16 e 17. Quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim deles. Em dias que há tanta fartura de músicos talentosos, em que os músicos ditos cristãos estão trocando de santuário como troca de camisa, é importante nós dissermos que o verdadeiro adorador, ele não tem vergonha de vincular-se a uma família de fé. Há sim um valor em pertencer a uma família de fé. Não, irmão, isso é religiosidade. Não, não é religiosidade. Não é apenas uma declaração acidental de Asaf. Se você for lá no Salmo 77, verso 13, de novo ele vai dizer: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Não é mera religiosidade. O verdadeiro adorador, ele cria vínculos. Ele constrói histórias com comunidades de fé que funcionam como uma família. E família, irmãos, tem problemas, tá? Família enfrenta dificuldade. Família, às vezes você tem que mediar um conflito no lar. Ou é só lá em casa que acontece isso? Pois aqui também é família, e aqui a gente também tem problema, a gente também tem conflito, mas nós vamos ficar juntos, porque nós somos família de Deus. Aleluia! É importante nós entendermos que o verdadeiro adorador tem sim senso de pertencimento. Ele pertence a uma família, pertence a uma comunidade de fé. É importante criar vínculos. Eu sei que é importante nós também louvarmos a Deus fora do santuário.
Os irmãos conhecem-me, sabem que eu sou um dos maiores entusiastas de nós levar essa orquestra para os shoppings, para os teatros da cidade, levar o coral para a rua. Mas observe, quando a gente vai para a rua, quando a gente vai para o shopping, quando a gente vai para a praça, quando a gente vai para o teatro, há um propósito: evangelístico. É diferente do louvor que é feito aqui dentro deste lugar. Porque lá, o propósito não é exibir que nós temos uma orquestra maravilhosa e temos duas. O propósito lá não é exibir o nosso talento musical, não. O propósito lá é atrair as pessoas ao Evangelho. O propósito é despertá-las para se aproximarem de Cristo. Aqui, o propósito é outro. Aqui o propósito é harmonizar o louvor dos filhos de Deus, para que chegue como aroma suave às mansões celestiais. Aqui no santuário o propósito é outro. O propósito aqui é prestar um louvor, adoração ao nome do Eterno. Então há valor no santuário, e um verdadeiro adorador sabe reconhecer essa importância. Como disse, famílias enfrentam sim os seus problemas. Sabe que a Rebeca, por exemplo, que é a nossa filhinha menor, né? Quando a gente trocou de carro, ela teve dificuldade, pastor. Ela custou aceitar o novo carro, porque ela dizia: tá aí o nosso carro. Não, o nosso carro é esse. Não, mas o nosso carro não era esse. Não era, mas agora é. Né? Ela custou entender isso. E agora a gente está se programando para mudar de casa e já estamos trabalhando na cabecinha dela, para ela entender. E esses dias ela estava bem filósofa, e ela veio falar comigo e começou a dizer: pai, de carro a gente troca, né? Troca, filha, troca. E de roupa também troca, né? Troca. E de casa? Troca também, filha. É, mas tem uma coisa que não troca. E eu parei. De quê? De mãe. De mãe a gente não troca. E de pai também não troca. E de mana, na linguagem dela, também não troca. Digo, isso, não troca. Por quê? Porque é família. Então o verdadeiro adorador tem que ter esse sentimento de pertencimento. Tem problema, irmão, mas a gente é família. Tem dificuldade, mas estamos aqui juntos, unidos, para servir ao mesmo Deus, com o mesmo propósito de adoração. Aleluia! Não é como trocar de camisa. Trocar de santuário não é como trocar de camisa. Terceiro lugar, o verdadeiro adorador é aquele que não perde de vista o objeto da adoração. Aleluia! O verdadeiro adorador é aquele que não esquece quem ele adora. O Deus eterno, todo-poderoso, soberano. Aleluia! É fácil você reconhecer Asaf desde o início da sua carreira. Se você for olhar lá em 1 Crônicas, capítulo 15, você vai ver que tem lá pelo menos 30 cantores mencionados pelos seus nomes. Pelos seus nomes, tem 30. Mas quando a Bíblia vai falar da liderança do louvor, de ser a regência, obrigado, meu irmão, maestro, fala de 3. Emã, Etã e Asaf. Só 3. Esses 3 foram chamados por Davi para liderarem o cortejo da adoração, quando a arca, na segunda tentativa, vai chegar até Jerusalém. E o culto era maravilhoso, era incrível. Aquele culto era tremendo. E esses 3 homens são chamados para guiarem o coro, para liderarem o cortejo na adoração. Todo maestro, né, maestrina Maria Estela, tem um instrumento que é dele. Por mais que ele domine as famílias dos instrumentos, tem um instrumento que aquele instrumento é o instrumento do maestro. É aquele instrumento pelo qual ele consegue comunicar a sua mensagem, a sua música de forma melhor. É o instrumento pessoal dele. Asaf também tinha. Sabe qual é que era o instrumento de Asaf? Símbolos altissonantes. Símbolos são, popularmente a gente chama de prato, né?
Você não imaginaria um maestro com um prato, um maestro percussionista? Tem, né? Tinha, Asaf. Asaf era percussionista. E ele, então, você consegue enxergar ele com seu símbolo, guiando o coro em direção a Jerusalém? É tão intenso esse adorador, meus irmãos, ele é tão intenso, que a Bíblia coloca eles três como liderando o coro, mas você vai lendo 1 Crônicas capítulo 15, 1 Crônicas capítulo 16, e de repente o Emã desaparece, não se fala mais nele, o Etã desaparece, mas Asaf não, ele continua lá, guiando o coro, com os seus símbolos altissonantes. Ele continua lá. Tanto que 1 Crônicas capítulo 16, versículo 5 diz, ele era o chefe. Mas não era 3, mas agora o cronista sagrado vai registrar. Não, Asaf se tornou o chefe, porque ele não arredava o pé de lá. E os símbolos altissonantes hoje, numa orquestra hoje, atual, normalmente são utilizados para dar um efeito, né? Nossos percussionistas aí, num momento específico do concerto, você usa os símbolos para dar aquele efeito, diferente dos tempos de Asaf. Porque no tempo de Asaf, o símbolo era utilizado já para marcar o compasso, para dar o ritmo. Então ele não podia parar mesmo, ele tinha que seguir e mostrar ao povo qual era o ritmo que era para andar, qual era o ritmo que era para tocar aquela música. E pense num maestro, pense num músico que colocava o coração naqueles símbolos. Aleluia. Aí Davi chama eles e diz o seguinte, olha, nós vamos levar o cortejo da arca até Jerusalém. E eu quero que vocês cantem com voz de alegria. A gente entendeu. Aí Davi disse o seguinte, eu quero que vocês se façam ouvir. Deixa eu traduzir para vocês. Davi está dizendo o seguinte, eu quero que vocês toquem e vocês forcem os outros a ouvir vocês. Não diga isso para um percussionista. Não diga para o baterista da igreja, eu quero que você force a igreja a te escutar. Mas Davi disse isso para Asaf. Ele entendeu o recado. E ele não parou, irmãos. Ele foi o cortejo inteiro batendo o seu símbolo, tocando o seu símbolo. Mas não parou por aí. Diz a Bíblia que os sacrifícios foram feitos e Asaf ainda estava lá. Davi então pega e escreve um salmo seguinte, o único salmo que está fora do livro de Salmos, está em Crônicas. Davi entrega o salmo para eles louvarem e Asaf ainda está lá. E aí então Davi distribui um frasco de vinho e um pedaço de pão e um bom pedaço de carne para todo homem em Israel. Mas Asaf ainda está lá. E diz a Bíblia que todo o povo foi para a sua casa. Mas Asaf ainda está lá, debaixo da tenda da congregação, de frente da arca, tocando os seus símbolos altissonantes. O povo inteiro já foi embora, o culto já acabou, mas Asaf ainda está lá, ainda está lá, ainda está lá. De tal forma que o cronista sagrado vai dizer em 1 Crônicas 16:37, que então Davi deixou Asaf lá. Ele foi abandonado em frente à arca do concerto do Senhor, para que louvasse ao Senhor continuamente. É daí que veio as escalas, e o louvor em Israel, na tenda da congregação, não parava nunca. Pensa num culto longo, o culto não acabava nunca, entrava um, saía outro, mas quem era o chefe? Asaf, ele continuava lá. Esse era um homem que colocava a adoração centrada em Deus. Por isso ele tem propriedade para dizer, no versículo 25, a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A primeira parte do versículo é linda, mas você já sabe. A quem temos nós no céu a não ser Deus? Não há outro nome que eu conheça. Não há outro Deus poderoso. Não há ninguém além do Todo-Poderoso. Nem mesmo o diabo, no seu pior momento de rebelião, ele ousou ser
ocupar um lugar acima de Deus, porque acima de Deus é um lugar que não existe, ele sabia disso. No seu pior momento de rebelião, ele desejou ser semelhante ao Altíssimo, porque acima de Deus não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, não há outro Deus como o nosso Deus, não há outro Deus melhor que o nosso Deus, não há outro Deus nem menor do que o nosso Deus, pois só Ele é Deus. Ele é o eterno que existe por si mesmo, que trouxe todas as coisas à existência, até mesmo a própria existência. Ele é o causador não causado, aquele que causa a existência. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas não é apenas isso. Asaf não está dizendo apenas que ele não tem mais ninguém lá no céu. Ele diz, aqui na terra também não tem outro que eu deseje além de ti. O que faz a diferença no adorador verdadeiro não é reconhecer que há um Deus Todo-Poderoso, mas é desejar agradá-lo aqui na terra. O que é que motiva a tua adoração aqui na terra? A quem você está tentando impressionar com seus acordes tão maravilhosos? Que corações você quer tocar com a sua música? Qual é as emoções que você quer provocar? A quem você quer impressionar quando executa a sua música? É a Deus ou é alguém aqui na terra? Asaf diz, aqui na terra não há ninguém que eu deseje além de ti. Aleluia, aleluia. Saber e acreditar são coisas distintas. Uma coisa é saber que Deus é todo-poderoso. Outra coisa é você trazer a ciência para a experiência. É você colocar a sua alma nessa música, tentando de fato tocar as emoções do eterno. Uma coisa é você saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Outra, bem diferente, é você adorá-lo com uma adoração cujos alvos são eternos. Aleluia! A verdadeira adoração, ela é impulsionada por uma motivação sincera. É por isso que, vez por outra, nós ouvimos, essa igreja foi construída, não foi com orquestras, com músicos profissionais, foi com irmãos que não sabiam discernir a mão direita da esquerda, que tocavam violão e gaita, e muitas vezes fora da nota e fora do tom, mas que tinham a presença do Espírito Santo no seu coração. E é verdade. Mas o problema não é a boa técnica não nos atrapalha. O problema é que nós não podemos perder a motivação que aqueles irmãos tinham. E a motivação deles era agradar a Deus. Aleluia! Adoração verdadeira, a adoração por definição é veneração ou culto. Venerar é tratar alguém com respeito. Se você não tem respeito ao eterno, no momento da execução da sua música, do seu canto, do seu louvor, então não é adoração. Adoração é veneração ou culto. Culto vem do mesmo verbo, do mesmo radical do verbo cultivar. É um esforço intencional de prestar uma reverência devida a quem merece. Se não há intencionalidade na sua adoração, não há adoração, por mais bonito que seja. Se você não está de fato, de propósito, intencionalmente querendo adorar a Deus, então a sua adoração não é adoração. É uma música bonita, mas não passa desse teto, não chega aos céus. A adoração verdadeira precisa ter intencionalidade de tocar as emoções de Deus. E só tem um jeito de fazer isso, meus irmãos, é colocando a expressão na sua música. A adoração verdadeira é quando o adorador coloca a sua alma através da música. Se não toca as suas emoções, se seu louvor não brota dentro da sua alma, então não é adoração, pois não há intencionalidade. É uma técnica refinada, mas não toca o coração de Deus. Deixa eu lhe dizer algo bem sério, mas bem sincero. Coloque a sua alma para fora pela sua música, ou então coloque a sua música fora, pois ela não é adoração.
Se você não coloca as suas emoções na sua música, se não coloca a sua expressão, a sua intencionalidade, não está querendo adorar, não está de fato reverenciando ao Eterno. Asaf era mestre nesse assunto. E ele fez isso durante toda a sua vida. Se você for olhar no final da sua vida, mais de 40 anos depois desse dia, Davi já tinha morrido, já tinha 11 anos de reinado de Salomão. No 7º ano, no 7º mês da construção do templo, o templo de Salomão, aquela maravilha tão poderosa, que quando você olhava para a construção, que não teve nenhum martelo trabalhando no lugar, mas quando olhava para ela, parecia um bloco único, não tinha junta, era uma perfeição incrível. A obra era totalmente revestida de madeira e depois ouro puro. Era uma riqueza, uma fineza de detalhes. Pense numa inauguração que mobilizou Israel inteiro. Era uma celebração maravilhosa. Diz a Bíblia que todos os príncipes de Israel foram convocados, todos os anciãos foram chamados e todo homem de Israel compareceu à festa. Diz a Bíblia que havia pelo menos 120 sacerdotes trajados a rigor, com trombetas nas mãos, ao oriente do altar, esperando o momento da chegada da arca. Pense numa festa maravilhosa. Flávio Joséfo diz que havia naquele tempo cerca de 200.000 levitas em Israel. E a orquestra, irmão, segundo Joséfo, a quantidade de instrumentos para a orquestra do dia da inauguração chegava a 40.000 instrumentos. Pense numa orquestra. Pense na beleza da festa. Mas quando chegou no momento de reger o coro, quem é que vai reger uma orquestra dessa? Quem é que vai chamar a si a responsabilidade de conduzir uma orquestra desse tamanho num momento tão singular, num templo que seria considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo? Etã não é mencionado, provavelmente já tinha morrido. Emã ainda está por lá. O nome da época era Gedutum e seus filhos. Esse era o nome da época, que estava famoso no período. Mas nem ele é chamado para reger o coral e a orquestra. Quem é chamado? Asaf. O velhinho retorna, trajando um vestido de linho fino, em pé ao oriente do altar, com seus símbolos altissonantes. Aleluia! Quando Asaf, diz a Bíblia, quando Asaf toma os seus símbolos altissonantes e todos os levitas começam a cantar em uníssono, a uma voz, e diz de novo aquela frase que ele batia para fazer-se ouvir. Quando Asaf faz isso, fazendo retinir os seus símbolos altissonantes, a Shekinah de Deus invadiu a casa. A presença de Deus foi tão marcante no ambiente que diz que nem os sacerdotes conseguiam ficar em pé. O único relato que nós temos é de um rei, Salomão, apavorado, dizendo: Deus disse que ia habitar nas trevas, porque a presença da nuvem da glória era perceptível, era palpável entre Israel. Esse é um adorador por excelência. Esse é um adorador de verdade. Aleluia! Você sabia que a gente nem sabe a letra do hino? A gente nem sabe, até hoje não se sabe. A gente só sabe que quando Asaf começou a tocar, a nuvem da glória de Deus invadiu o lugar. Aleluia! Querem estar de pé, por gentileza. O verdadeiro adorador
é o que supera os próprios conflitos, porque entende a nobreza da própria missão. O verdadeiro adorador está vinculado a um santuário. Ele tem senso de pertencimento. O verdadeiro adorador não perde de vista o objeto adorado, o Deus Todo-Poderoso.